Sejam todos bem-vindos a mais uma live em que o tema de hoje é como emagrecer sem abrir mão do carboidrato. A verdade que ninguém te contou. Eu sou Rafael Rocha, personal trainer e nutricionista, e nesse perfil eu ensino cristãos a emagrecerem 3 quilos todo mês, sem passar fome e sem ir na academia. E eu quero começar essa live te fazendo a seguinte pergunta: você já tentou cortar o pão, o arroz, o macarrão, para emagrecer, achando que essa era a melhor solução? Larga aí seu dedo aí nos comentários e me responda se você já tentou fazer isso, cortar o pão, o macarrão, achando que esse é o melhor caminho. Para começar, já vou te falar que não é o melhor caminho, pois restrição, ainda mais a severa, sabe, a pessoa não consegue ter adesão. Então, hoje nós vamos aprender, pontos importantes e como realmente o carboidrato, né, vai te auxiliar nesse processo de emagrecimento, durante todo esse processo para que você realmente consiga perder 3 quilos todo mês, sem passar fome e sem ir na academia. Ah, mas sem ir na academia? Como assim, Rafael? Não vou precisar treinar? Vai conseguir treinar, vai precisar treinar, treinando em casa, com auxílio de vasilhame e elástico. Você consegue, fazer os mesmos exercícios que você faria na academia e só precisando ajustar a questão da intensidade, porque o que é importante é o músculo, ser gerado um estímulo importante na musculatura alvo, para que ocorra ali a hipertrofia juntamente, com a alimentação, o sono, e você conseguir ter resultados ali poderosos para o seu processo de emagrecimento. Mas vamos lá. Essa questão, talvez as pessoas realmente comecem bem, no processo de emagrecimento, ao retirar o carboidrato, ao retirar, o pão, o arroz, o macarrão. Só que esse ponto acaba fazendo com que a alimentação seja muito restritiva, né? E como é difícil você seguir um plano alimentar, uma dieta que é muito restritiva, acontece o reganho de peso. A pessoa não consegue ter adesão a esse plano e acaba desistindo. E é muito comum, as pessoas que fazem uma dieta muito restritiva, no primeiro momento elas conseguem emagrecer, mas depois elas voltam para o peso anterior, às vezes ganham até mais peso do que o estado em que começou a dieta. Mas vamos aqui trabalhar alguns pontos. E eu quero te dizer que você não está sozinho nessa caminhada, nessa trajetória, Tantas outras pessoas já cometeram erro, mas, seguindo esse perfil, seguindo o conteúdo aqui que é disponibilizado, você já consegue alinhar, alguns pontos que vai te ajudar a emagrecer de forma saudável e definitiva. Inclusive, eu quero, te contar alguns casos que eu ouço bastante na academia em relação a isso, as pessoas às vezes chegam, quero emagrecer, quero, perder tantos quilos, e eu sempre falo da importância de procurar um nutricionista, para alinhar a questão da alimentação. E muitas vezes falam as pessoas, não, pô, me alimento bem, e eu vou perguntando, alguns acabam confessando que deixam de jantar com o intuito de emagrecer. E eu falei, como é que é a sua disposição para treinar? Não, às vezes, pô, sinto que falta energia, às vezes fico meio tonto, e é exatamente por isso, porque falta energia, você não bate a sua necessidade energética diária. E isso já impede de você realmente conseguir emagrecer de forma saudável e definitiva. Isso faz com que o teu metabolismo fique mais lento, você tem dificuldade de queimar gordura. Então, não cometa esse erro. Se você quer realmente emagrecer 3 quilos por mês, você não pode deixar de jantar.
você tem que bater a tua necessidade energética. Sempre eu falo, né, um ponto que é muito importante, faça pelo menos as 4 principais refeições do dia: café da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar. Mas vem comigo e nós vamos aprender que o carboidrato não é vilão, o carboidrato é mocinho, né? E só para ter um gancho aqui, né, Deus criou o alimento, né, para nos sustentar, né, para que a gente consiga realmente ter disposição, ter energia, né? E também o alimento é algo também para nos dar prazer, prazeroso, mas o principal erro é a falta de equilíbrio, a falta, às vezes, de um ponto do fruto do espírito, que é o domínio próprio. E aí é o que a gente precisa, né, olhar para dentro de si e trabalhar esses pontos para que a gente consiga, de fato, ter uma vida bem equilibrada e bem alinhada com o propósito que Deus tem para as nossas vidas. Vamos lá para o segundo bloco. Desculpe, mas está um pigarrinho aqui, né? O tempo está bem frio aqui em Santa Catarina. O carboidrato, ele não é vilão, né? O que realmente ocorre é, como eu falei, a fala bem anterior, é o exagero, é não ter, né, a noção do quanto você vai precisar ingerir. Por isso a importância, né, do nutricionista. E não tem outro profissional que possa prescrever a alimentação a não ser esse profissional. Tem muitas pessoas aí que às vezes, não, pô, vou no meu médico é nutrólogo, né? Ele pode ser até nutrólogo, ele pode ter a especialidade em nutrição, mas isso não dá o direito de ele prescrever nenhum tipo de alimentação, nenhum plano alimentar. Isso é exclusivamente do nutricionista. Então você precisa passar por um bom profissional para que ele realmente te indique, né, aquilo que você vai precisar para o seu processo de emagrecimento. Então, aprendendo esse ponto, né, você precisa alinhar a questão do carboidrato com a sua necessidade energética diária. Eu sempre bato nessa tecla, né? Se você precisa, né, de 2.000 calorias, né, e você está ingerindo apenas, vamos dizer, 1.200, é um déficit calórico muito agressivo, né? Então, nosso corpo entende que precisa baixar o metabolismo e isso faz com que, né, o nosso corpo ele trabalhe de uma forma mais lenta, né? E aí entra a questão da dificuldade da queima de gordura. Então, se você realmente, não, mas eu quero emagrecer, então você precisa fazer um déficit calórico de qualidade, né? Se você precisa ali de 2.000 calorias, você, pô, bate ali por 1.700, no máximo 1.500 calorias, porque você também não pode ficar abaixo da tua taxa metabólica basal, né, que é aquilo que o seu corpo precisa para manter as funções diárias. Então, precisa haver esse equilíbrio para que você, né, não cause um estresse metabólico no seu corpo. O que que é isso? É você ter realmente não bater a tua necessidade energética. O teu corpo, né, está em um processo de falta de nutrientes, né? E quando realmente isso acontece, né, você faz realmente com que ocorra isso, né? O nosso corpo pode, né, tá mais propício a doenças, tá mais propício a doenças cardiovasculares, tá mais propício à resistência à insulina, e isso vai, né, desencadear numa diabetes. Então, a gente vê como é importante, né, ter a regulação da quantidade de carboidrato que nós vamos precisar. Então, aprenda de uma vez por todas que você tem uma necessidade energética e você precisa bater ela diariamente. Nessa questão do emagrecimento, você vai fazer um déficit calórico, vai buscar fazer um déficit calórico de qualidade e ao conseguir chegar no seu objetivo, você vai
sempre manter essa ingestão, né, tanto de carboidrato, proteína, gordura, vitaminas e minerais, para que o seu corpo funcione da melhor forma possível, né? Então, a gente voltando aqui, né, trazendo um resumo para essa parte, o grande problema do carboidrato é o excesso. Às vezes as pessoas, né, acabam comendo demais e o cristão tem esse lado, né? O cristão não fuma, não bebe, mas também come demais, né? E a gente precisa parar com esse ponto, né? A gente precisa parar de fazer com que as pessoas tenham esse olhar, né, para a nossa vida, né? A gente precisa ter o equilíbrio para tudo na nossa vida, e isso é através do Espírito Santo que está aí dentro de você, está dentro de mim, e a gente só precisa pedir ajuda a Ele. Senhor Espírito Santo, me ajude nesse ponto, para que eu consiga, né, seguir e honrando também o Senhor, cuidando do corpo, cuidando do templo, e aí seguindo bem o propósito, né, que Deus tem para as nossas vidas também. Outro ponto também que é muito importante, né, é cortar os ultras processados, né, e o sedentarismo, porque isso também vai contribuir para o ganho de peso. Vamos agora para o terceiro bloco, em que nós vamos aprender que o carboidrato é o seu aliado no processo de emagrecimento. Nós vamos aqui tratar 3 pontos, né, do quanto ele é importante nesse processo. O primeiro é, né, que ele ajuda a manter a dieta, né? Quando você come, né, o que você gosta, a chance de você ter uma adesão ao plano alimentar, ele é muito maior. Então, né, a dieta, eu nem gosto muito de falar na questão de dieta, mas a sua alimentação, né, ela precisa ser de acordo com aquilo que você gosta, com aquilo que você come, né? Às vezes eu vejo muitas pessoas reclamando, eu fui no nutricionista e o nutricionista passou uma porção de coisa ali que, pô, não gosto de comer. Então, assim, o plano alimentar, ele é sempre, né, desenvolvido juntamente com o nutricionista, ouvindo bem o nutricionista, precisa ouvir bem, né, aquilo que a pessoa come e alinhar. É claro que tem coisas que a gente vai cortar, não tem como, né? Precisam ser excluídas, né, do seu dia a dia, do seu plano alimentar, mas é importantíssimo, né, alinhar a questão daquilo que a pessoa come, né, e com os alimentos realmente que vão, né, fazer parte do seu dia a dia e que vão ajudar no processo, né, de emagrecimento. Um outro ponto, o segundo ponto, né, que o carboidrato ele aumenta a produção de serotonina, esse hormônio que traz a sensação de bem-estar, né? Você já viu? Perdão, perdão, mas foi até engraçado, né? Já viu aquela pessoa que às vezes acorda, né? Todos os dias, mal-humorada, chega no trabalho, é só patada. Às vezes pode estar faltando um ponto simples na vida dessa pessoa, que é o carboidrato, para trazer essa questão da serotonina, né? A pessoa, né, melhorar a questão do humor. Isso é muito importante, né? E um outro ponto, né, a gente acaba ficando mais leve, mais animado, o dia a dia, né, fica mais solto, com risadas, e isso é importante, né, para que a gente viva bem também, né? Ah, Jesus. E outro ponto também que é interessante, né? Ao alinhar a questão do carboidrato, né? Você não fica ali, né, desesperado, não fica ali assaltando a geladeira, não fica toda hora beliscando. Então, isso aí também é bem importante, né? E o terceiro ponto, né, que o carboidrato ele faz com que a gente consiga repor os estoques, né, de glicogênio, tanto muscular como hepático, né? E isso vai também, né, proporcionar ter mais disposição para treinar. E tendo mais disposição para treinar, a gente consegue aumentar a intensidade do treino, né? A gente consegue fazer com que ocorra um estímulo muito mais poderoso, muito mais forte,
né, naquela musculatura que a gente está trabalhando naquele dia, e com isso, né, faz com que ocorra, né, o maior, aumenta a probabilidade de aumentar o ganho de massa magra, e isso também, alinhando com a alimentação, vai ajudar a reduzir o seu percentual de gordura, e aí você vai emagrecer de forma saudável, aqueles 3 quilinhos por mês, né? Por que 3 quilos por mês? Porque é algo que é mensurável, você realmente sabe, consegue, né, alcançar, né, perder 3 quilos por mês. Ah, Rafael, mas quero perder 15 quilos. Então, mais ou menos, 5 meses. 5 meses para que você consiga perder isso. Pode perder esses 15 quilos em menor tempo? Pode, vai depender exclusivamente do quanto você vai se dedicar ao processo. Mas, né, para que você consiga, né, perder peso de forma, né, saudável, sustentável, a gente coloca ali 3 quilos para que você vá acostumando o seu metabolismo, né, todo o processo que você está passando, e depois com certeza vai ser muito mais fácil para você manter o peso que você alcançou. E outro detalhe também é que não fique tão preocupado com a questão da balança. Por isso, 3 quilos, né? Porque você pode ganhar massa magra, diminuir o percentual de gordura, e às vezes você não vai ver o peso caindo de uma forma tão significativa na balança. Mas é muito importante, né, que você e eu, né, a gente possa ganhar o máximo de massa magra possível, porque isso vai minimizar lá na frente os efeitos da idade, né, que tem, né, cada vez mais depois dos 30 começa a ter o declínio, né, da perda de massa magra, da perda de força, de massa óssea. Então, ao treinar, a buscar realmente, né, o treinamento de força, isso vai te possibilitar, né, um melhor quadro geral de saúde, né? Ganhar massa magra, isso vai, né, fazer com que você esteja mais forte no seu futuro, vai ser uma poupança importante para que você envelheça com saúde e tenha também melhor qualidade de vida. E finalizando esse bloco, esse ponto, né, que é importante também, a questão do alinhamento do carboidrato, é que você não vai ficar naquele efeito sanfona, né, de emagrecer, não consegue manter a dieta porque é algo muito restritivo, e isso faz com que, né, você não consiga ter adesão e larga isso tudo no meio do processo e depois volta a ganhar peso novamente, e às vezes, como eu já falei, muito mais do que o estado anterior, e isso acaba, perdão, desanimando demais o processo, e você acaba desistindo, né, de emagrecer, sendo que é algo possível, é algo alcançável, você alcançar o tão sonhado emagrecimento. Agora nós vamos para mais um bloco que nós vamos falar sobre o que deve ser evitado nesse processo, né? Um ponto que deve ser sempre evitado são os ultraprocessados, né? Biscoito, aquelas lasanhas prontas, miojo, refrigerante, fast food de uma forma geral, porque são produtos que são muito ricos em açúcar, né? E isso aumenta demais a questão da caloria, são muito ricos em gorduras, pobre em fibras, e isso faz com que aumente, né, dispare muita glicose, muita insulina sendo quebrada, muita glicose indo para dentro da célula, e essa glicose não vai ser utilizada, e ao não ser utilizada, ela vai ser estocada no nosso organismo em forma de gordura.
Então, tome muito cuidado com essa questão dos ultraprocessados, né? Sempre dando preferência aos alimentos minimamente processados, né? Inclua, né, no seu dia a dia, né, os alimentos que você tem que descascar mais, né, desembalar menos. Isso vai te possibilitar ter uma dieta bem equilibrada, uma dieta que contenha um teor maior de fibras. Sempre introduza os vegetais, como também vegetais verdes escuros, que vai te possibilitar, né, um, um maior teor de fibras, né, durante a sua alimentação. Isso vai fazer com que tenha um equilíbrio, né, na absorção da glicose, do carboidrato que você está ingerindo. Isso é importantíssimo para a questão da nossa saúde. Agora vamos falar alguns pontos, vamos para um próximo bloco, de como ocorre isso tudo na prática. Vamos lá, vamos falar uma forma bem legal para você comer o seu pãozinho de cada dia. Você não precisa cortar o seu pãozinho diário. Você só precisa saber quais são os acompanhamentos que você deve utilizar. Você pode utilizar um ovo mexido, um ovo cozido. Você pode utilizar também o seu pãozinho da manhã, o pãozinho da tarde, um queijo branco, até mesmo uma mussarela, né, acompanhada ali de fruta. Pode ser uma banana, pode ser um mamão. Você pode ali colocar também um pouco de aveia, que vai ajudar também a fazer com que essa absorção desse carboidrato, a glicose, ocorra também de forma mais lenta, incluindo também o leite ou iogurte, que é uma boa fonte de proteína, né? E a proteína também é importante, né? Vai ajudar muito também a fazer com que essa absorção do carboidrato ocorra de forma mais lenta. Então, não precisa tirar o seu pãozinho diário. Você só precisa saber como a melhor forma de comer esse pão do seu dia a dia. O arroz, né? Você não precisa também cortar o arroz, você, né, tem que ter ali as porções equilibradas, a quantidade, né, que realmente o seu corpo precisa, e sempre está acompanhado de uma leguminosa, né, do feijão, da ervilha, de um grão de bico, né, porque até mesmo porque eles se completam na questão de aminoácidos. O feijão ele é limitante em metionina, o arroz em lisina. Então, eles se completam, fazendo com que se torne um aminoácido, perdão, gente, essencial para o nosso organismo. O macarrão também não precisa ser retirado. Um ponto que é muito difícil ocorrer é as pessoas comerem o macarrão, mas antes comerem uma salada ou junto, né? Comer uma salada, né, com bastante alface ou repolho, tomate, cenoura, beterraba. Aí vai depender muito couve-flor, brócolis, couve refogada, couve-manteiga, né? Tem várias formas de você comer o macarrão, mas sempre é preciso estar acompanhado, né, de, né, os vegetais e também de boas fontes de proteína. Geralmente as pessoas às vezes ocorre de comer um macarrão, né, com carne moída, às vezes tem só um pinguinho de carne moída, então aí acaba tendo, né, um volume grande de carboidrato e pouca proteína para fazer, como nós já falamos, da proteína ajudar nessa absorção, a segurar um pouco a questão dos picos que ocorrem
né, quando o carboidrato, tem muito carboidrato sendo ingerido, né, ter a questão ali de ajudar na absorção, ser mais lenta desse carboidrato. Então, no ponto macarrão, é sempre importante comer salada também, né, e também boas fontes de proteína que vão ajudar a fazer com que a absorção desse carboidrato ocorra de forma mais lenta. E a batata, né, que é um ótimo carboidrato também, você não precisa tirá-lo, você pode comer ela de forma, né, cozida, de assada, sempre evitando a questão que é mais calórica, que é a batata frita. Pô, mas eu nunca mais vou comer batata frita? Não. Você pode, né, abrir algumas exceções, né? Porque senão também a gente não vive, né? Como a gente já falou, né, lá no começo, né, que a comida é algo dado por Deus, é algo também que, né, é prazeroso, né? Toda reunião, né, ainda mais para os cristãos, sempre se reúne, sempre tem algo ali em volta ali para comer. Então, é só saber o momento correto, a quantidade que você vai comer, né, de cada alimento. Isso é que vai fazer total diferença, né, não somente no seu processo de emagrecimento, mas para a sua vida. Então, esses são os pontos que a gente precisa, né, colocar em prática para ter resultados, né, significativos, resultados poderosos. E você pode ver, né, você que aí, né, quiser futuramente fazer parte de uma turma do programa RR Fit, você vai ver lá na questão do cardápio, né, várias opções, né, de pratos feitos, né? E sempre tem envolvido ali, né, o carboidrato, né, o arroz, o feijão, arroz com a leguminosa, né, seja ela ervilha, grão de bico, né, e sempre tendo uma salada nas principais refeições, né, tanto no almoço como no jantar. Isso é importantíssimo para que a gente consiga, né, se alimentar da forma mais adequada possível. E encerrando, para encerrar essa live, né? Você de repente está aí brigando, né, com a balança, aquela luta, mas eu quero te falar que existe solução para você, né? Que existe, né, algo aí que, né, está impulsionando, né, dentro de nós que nos faz, né, seguir em frente, que a gente faz a gente acreditar, né, que nós somos capazes de tudo, né, até mesmo porque nós fazemos parte, né, de um corpo, né, fazemos parte de um povo que pode todas as coisas naquele que nos fortalece. Então, eu quero te dizer isso, né, que é possível, né, emagrecer, que é possível alcançar, né, o emagrecimento de forma saudável, sustentável, e conseguir ter mais saúde, né, mais saúde para você, mais saúde para sua família e principalmente, né, buscando cuidar do templo do Espírito Santo, buscando honrar ao Senhor com o nosso corpo, e com isso também a gente vai estar muito mais fortalecido para desempenhar, né, aquilo que nós fomos chamados para fazer, desempenhados para cumprir o nosso papel aqui nessa terra. Então eu quero, né, deixar aqui o meu carinho, a minha gratidão. Peço mais uma vez desculpa aí pela tosse, aí o pigarro está bem teimoso aqui na garganta, né? Mas eu quero, né, trazer isso para você, né? Trazer temas que vão contribuir, perdão, para você emagrecer de vez, né? E alcançar, né, um melhor quadro geral de saúde. Eu quero deixar uma palavra para nós fecharmos, né, que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, se você
sente aí que é o momento de emagrecer, de cuidar do seu corpo, de cuidar da sua saúde, né? Vem comigo, siga esse perfil, para receber conteúdos que vão te ajudar a alcançar esse objetivo. E fica aqui o meu abraço, o abraço do Rafa e até a próxima live.